Um herdeiro desconfiado decide testar sua noiva, escondendo-se sob a cama da própria suíte. Ao ouvi-la revelar um plano cruel contra sua mãe e tramar com um amante, sua desconfiança se confirma. A partir daquele momento, ele muda não só seu destino, mas o rumo de toda a casa. Há histórias que a gente carrega no peito como se fossem segredos guardados numa caixa de madeira antiga, daquelas que ficam escondidas no fundo do armário. Histórias que mudam tudo, que transformam o jeito da gente olhar para as pessoas, para a vida, para o que realmente importa. E essa que vou contar agora é uma delas. Uma história que eu, Célia Rodrigues, empregada doméstica há mais de 22 anos na mesma casa, testemunhei do começo ao fim, com esses olhos que Deus me deu, e esse coração que aprende todo dia o que significa lealdade. Trabalho na mansão dos Almeida desde que era moça. Cheguei aqui com 30 anos, vinda do interior de Minas Gerais com a roupa do corpo e uma mala de papelão cheia de sonhos e esperança. Hoje tenho 52 e essa casa se tornou mais que meu lugar de trabalho. Virou minha segunda família, meu lar, minha razão de acordar todo dia às 5 da manhã com o coração cheio de gratidão. A mansão fica em um dos bairros mais nobres de São Paulo, no Jardim Europa, uma região onde as árvores são antigas e frondosas, onde os muros altos protegem não apenas propriedades, mas histórias inteiras de famílias que construíram impérios. A casa dos Almeida é imponente, com 3 andares, jardins que parecem obra de arte, uma piscina com borda infinita que reflete o céu de São Paulo, e um portão eletrônico que se abre com um sussurro discreto. Mas o que sempre me impressionou nessa casa nunca foi o luxo. Foi o amor. O amor verdadeiro que sempre existiu entre mãe e filho, entre Dona Helena e seu Rodrigo. Dona Helena Almeida é uma senhora de 73 anos, elegante até na fragilidade. Ela foi casada com o Dr. Antônio Almeida, um visionário da tecnologia que fundou a TechVision, uma das maiores empresas de software do país. Quando o Dr. Antônio partiu, há 8 anos, vítima de um problema no coração que o pegou de surpresa, Dona Helena pensou que não conseguiria seguir em frente. Mas ela tinha um motivo poderoso para continuar. Rodrigo, seu único filho, o herdeiro de tudo que o pai havia construído com tanto suor e dedicação. Rodrigo Almeida, hoje com 38 anos, é o tipo de homem que carrega o peso do mundo nos ombros sem reclamar. Alto, de olhos castanhos, profundos que parecem enxergar além do que a gente mostra. Cabelos negros sempre bem penteados, ele herdou do pai não apenas a empresa, mas também o senso de responsabilidade e a obsessão por fazer tudo certo. Desde os 28 anos, quando assumiu a TechVision após a partida do pai, Rodrigo transformou a empresa em uma gigante ainda maior, expandindo para mercados internacionais, criando empregos, mudando vidas. Mas eu sempre soube de uma coisa que poucos sabiam. Por trás daquele homem sério, daquelas reuniões intermináveis e daqueles ternos impecáveis, havia um filho devotado. Um filho que visitava a mãe todos os dias, que jantava com ela sempre que possível, que segurava sua mão quando ela sentia dores por causa da artrite que vinha piorando com os anos, que contratou os melhores médicos de São Paulo para cuidar dela. E foi exatamente esse amor de filho que levou Rodrigo a tomar a decisão mais difícil da vida dele. Tudo começou há cerca de 6 meses, quando Rodrigo trouxe Isabela Martins para conhecer a mansão. Ela era tudo o que se esperava de uma noiva para um homem como ele. Bonita, sofisticada, sempre vestida com roupas de grife, cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas feitas toda semana, sorriso branco e ensaiado. Isabela trabalhava em uma agência de publicidade renomada, vinha de uma família de classe média alta de São Paulo e tinha aquele jeito confiante de quem sempre conseguiu o que quis na vida. Desde o primeiro dia eu a observei com atenção. Não por desconfiança, mas porque é do meu jeito. Quando a gente trabalha tantos anos em uma casa, aprende a ler as pessoas como se fossem livros abertos. E com Isabela, algo sempre me incomodou, embora eu não soubesse dizer exatamente o quê. Ela era educada comigo, sempre dizia bom dia, por favor e obrigada. Mas havia algo nos olhos dela quando olhava para Dona Helena.
algo que eu não conseguia nomear, mas que me deixava inquieta. Era como se ela estivesse representando um papel, como se cada gesto fosse calculado, cada palavra fosse medida, cada sorriso fosse uma máscara cuidadosamente colocada. Rodrigo estava apaixonado. Isso era óbvio. Ou pelo menos era o que ele achava. Ele falava dela com brilho nos olhos, planejava o futuro, mostrava à mãe as ideias para a cerimônia. O casamento estava marcado para dali a 2 meses. Seria no final de novembro, uma época linda em São Paulo, quando a primavera já deu lugar ao início do verão e os jardins ficam floridos e perfumados. Dona Helena nunca disse nada abertamente, mas eu percebia. Mãe sabe, mãe sente. E Dona Helena sentia que algo não estava certo. Ela me disse uma vez, enquanto eu arrumava os travesseiros da cama dela, que tinha um aperto no peito sempre que via Isabela. Não era ciúme, ela explicou. Era intuição. Era aquele sexto sentido que as mães têm. Aquele alarme interno que dispara quando algo ameaça a felicidade dos filhos. Foi em uma terça-feira, no início de setembro, que tudo começou a mudar. Eu estava na cozinha preparando o almoço, uma receita de frango ao molho pardo que Dona Helena adorava, quando ouvi vozes alteradas vindo da sala de estar. Não era meu costume ficar escutando conversas alheias, mas a voz de Rodrigo estava diferente, tensa, preocupada. Aproximei-me discretamente e vi Rodrigo sentado no sofá de couro, com a cabeça entre as mãos. Dona Helena estava ao lado dele, na cadeira de rodas motorizada que ela usava nos dias em que as dores nas pernas estavam mais fortes, segurando a mão do filho com toda a ternura do mundo. Rodrigo, meu filho, me conta o que está te incomodando, dizia ela com aquela voz suave e firme ao mesmo tempo. Ele suspirou fundo antes de responder. Mãe, eu não sei se estou ficando louco, mas tenho notado algumas coisas estranhas. Pequenas coisas, sabe? O jeito como Isabela fala com a senhora às vezes, o tom de voz, a impaciência quando a senhora pede ajuda. Ontem mesmo, quando pediu para ela buscar um copo de água, ela revirou os olhos. Tenho certeza que vi. Dona Helena apertou a mão do filho. Eu também tenho sentido isso, Rodrigo, mas não queria te preocupar. Você está tão feliz, tão envolvido com os preparativos do casamento. Rodrigo levantou a cabeça e olhou para a mãe com aqueles olhos que conheci desde que ele era menino. Minha felicidade nunca vai estar acima da sua, mãe. Nunca. E se há algo errado, eu preciso descobrir. Preciso ter certeza de que estou fazendo a escolha certa. Foi nesse momento que eu entendi a gravidade da situação. Rodrigo estava começando a duvidar. E um homem como ele, acostumado a tomar decisões que impactavam milhares de pessoas, a gerenciar crises, a resolver problemas complexos, não duvidava, já à toa. Nos dias seguintes, eu mesma comecei a prestar mais atenção e vi coisas que me gelaram o sangue. Vi Isabela suspirar com impaciência quando Dona Helena pedia para ela ajustar os travesseiros. Vi o jeito como ela olhava para os remédios da sogra, como se aquilo fosse um fardo insuportável. Vi como ela mudava completamente de postura quando Rodrigo entrava na sala, transformando-se instantaneamente em uma noiva atenciosa e carinhosa. Uma semana depois daquela conversa, em uma manhã de sábado, Rodrigo me chamou para uma conversa particular no escritório dele. O escritório ficava no 2º andar da mansão, um lugar que eu só entrava para fazer a limpeza. Era um ambiente masculino, com estantes cheias de livros sobre negócios e tecnologia, uma mesa de mogno imponente, poltronas de couro e uma vista privilegiada para o jardim. Célia, preciso da sua ajuda, ele disse. E havia algo na voz dele que me fez sentar na cadeira que ele ofereceu. Pela primeira vez em tantos anos, ele não era mais o patrão. Era um filho preocupado, um homem à beira de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Estou às ordens, Dr. Rodrigo, respondi usando o tratamento formal, que sempre usei, mesmo depois de tantos anos de convivência. Ele balançou a cabeça. Hoje não precisa me chamar de doutor, Célia. Hoje eu sou apenas Rodrigo, um homem confuso que precisa da sabedoria de alguém que conhece esta casa melhor do que ninguém. O que me contou nas 2 horas seguintes foi ao mesmo tempo impressionante e assustador.
Rodrigo havia contratado discretamente um investigador particular para fazer uma verificação de antecedentes de Isabela. Não era que ele duvidasse da honestidade dela em termos de passado criminal ou algo do tipo. Era mais profundo. Ele queria entender quem ela realmente era quando não estava representando. Os resultados foram perturbadores. Isabela tinha um histórico de relacionamentos anteriores que terminaram de forma abrupta, sempre com os homens descobrindo traições ou mentiras. Havia relatos de antigos namorados que mencionavam seu interesse excessivo em dinheiro e status. Um deles, um empresário do ramo de construção civil, havia rompido o noivado depois de descobrir que ela tinha um caso paralelo com um de seus sócios. Mas isso não era tudo. Rodrigo havia notado movimentações estranhas em uma de suas contas bancárias secundárias. Pequenas transferências, valores que individualmente não chamavam atenção, mas que, somados ao longo de 3 meses, chegavam a quase R$50 mil. E Isabela tinha acesso a essa conta porque Rodrigo, ingenuamente confiante, havia adicionado ela como autorizada depois que ficaram noivos. Célia, eu preciso saber a verdade, ele disse, e sua voz tremia levemente. Preciso ver com meus próprios olhos quem ela realmente é. E para isso, preciso da sua ajuda. Preciso que você participe de um plano que bolei. Um plano que vai revelar a verdadeira face de Isabela, se é que existe uma face diferente daquela que ela me mostra. O que o senhor está planejando? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim lá fora. Vou fazer um teste. Um teste que vai mostrar como Isabela trata minha mãe quando acha que ninguém está olhando. E você, Célia, vai ser minha testemunha silenciosa. Foi assim que, 3 dias depois, em uma quarta-feira ensolarada de setembro, o plano foi colocado em ação. Rodrigo anunciou no café da manhã que tinha uma consulta médica importante com Dona Helena naquela manhã. Um neurologista renomado, ele explicou, que havia conseguido encaixar a mãe para uma avaliação de emergência. Isabela, que havia passado a noite na mansão, ofereceu-se imediatamente para acompanhá-los. Não precisa, amor. Rodrigo respondeu com um sorriso que escondia a tempestade interna. Você tem aquela reunião importante com o cliente na agência, lembra? Eu e a mãe vamos com o Sebastião, nosso motorista de confiança. Voltamos antes do almoço. Isabela pareceu aliviada, embora tentasse disfarçar. Tem certeza? Posso desmarcar a reunião se vocês precisarem de mim. Não. Fique tranquila. Aproveite e trabalhe sossegada aqui em casa. A mansão é sua, ele disse, e eu que estava servindo café fresco, percebi o duplo sentido nas palavras dele. Às 9 da manhã, Rodrigo e Dona Helena saíram pela porta principal entrando no carro blindado preto que os esperava. Sebastião, o motorista que trabalhava para a família há 15 anos, estava por dentro de tudo. Ele dirigiu normalmente até a esquina, virou à direita como sempre fazia, mas então, em vez de seguir para o consultório médico no Itaim Bibi, deu meia volta por ruas alternativas e voltou para a mansão, entrando discretamente pela garagem dos fundos, aquela que eu usava para guardar os materiais de limpeza e que tinha acesso direto à área de serviço. Eu estava esperando, conforme combinado. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Ajudei Dona Helena a sair do carro e a se acomodar novamente na cadeira de rodas. Rodrigo, com o rosto tenso e determinado, segurou minha mão por um breve segundo. Obrigado por fazer isso, Célia. Eu sei que não é fácil para você. Eu faria qualquer coisa pela senhora e pelo senhor, Dr. Rodrigo. Qualquer coisa. Sebastião levou Dona Helena de volta ao carro, seguindo para o hospital como planejado. Ela ficaria lá em segurança, fazendo exames de rotina que já estavam agendados há semanas, enquanto nós descobríamos a verdade sobre Isabela. Rodrigo me pediu para levá-lo até o quarto principal, o quarto que ele dividia com Isabela quando ela ficava na mansão. O quarto era amplo, luxuoso, com uma cama king size coberta por lençóis de algodão egípcio, cortinas de seda que filtravam a luz do sol e um tapete persa que valia mais do que eu ganhava em 1 ano. Rodrigo olhou ao redor, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, como se cada objeto ali tivesse um novo significado agora. Ele olhou para a cama
E então para mim. Vou ficar aqui embaixo, Célia. Sei que parece loucura, mas preciso ouvir. Preciso saber se minha intuição está certa. Ajudei-o a se posicionar sob a cama, um espaço amplo o suficiente para acomodá-lo, embora certamente desconfortável. Arrumei as cobertas que caíam até o chão, garantindo que ele ficasse completamente escondido. Antes de sair do quarto, olhei para ele uma última vez. Que Deus nos proteja do que vamos descobrir, sussurrei. Desci as escadas com as pernas bambas, voltando para a cozinha onde continuei preparando o almoço como se nada estivesse acontecendo. Isabela estava na sala, sentada no sofá com o notebook no colo, aparentemente trabalhando. Ela usava um conjunto de moletom caro, daqueles que custam mais de R$ 1.000, mas que parecem simples, e tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo alto. Célia, pode me trazer um café? Ela pediu sem tirar os olhos da tela. Claro, dona Isabela. Já preparo. Voltei com uma xícara de café na bandeja de prata, junto com biscoitos amanteigados que eu havia feito na véspera. Coloquei tudo na mesinha de centro com cuidado. Isabela pegou a xícara sem agradecer, sem olhar para mim, como se eu fosse parte da mobília. Voltei para a cozinha e fiquei ali com o coração apertado, esperando pelo momento em que a verdade ia finalmente mostrar sua cara feia. O relógio da parede marcava 10h15 da manhã. Lá em cima, escondido sob a cama, Rodrigo esperava em silêncio. E foi então, poucos minutos depois, que o telefone de Isabela tocou. Ouvi quando ela atendeu e o tom de voz dela mudou completamente. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz íntima, carinhosa, cheia de cumplicidade. Oi, amor. Pode falar sim. Estou sozinha. O Rodrigo acabou de sair com a velha para mais uma consulta. Você não imagina o saco que é ter que fingir que me importo com ela. Senti meu sangue gelar nas veias. Sequei as mãos no avental e me aproximei devagar da sala, fingindo arrumar os porta-retratos na estante. Isabela estava de costas para mim, completamente imersa na conversa. Sei, amor. Mas falta pouco agora. 2 meses e eu me caso com esse trouxa. Aí começa a fase 2 do nosso plano. Vou convencê-lo a botar aquela velha chata em uma casa de repouso de luxo. Vou dizer que é para o bem dela, que os cuidados lá são melhores, que ela precisa de atenção especializada. E ele vai acreditar porque ele é muito manipulável quando o assunto é a mãe dele. Ela riu. Foi uma risada fria, calculista, que me fez sentir náusea. E aí, meu amor, essa mansão vai ser toda nossa, sem sogra para atrapalhar, sem precisar fingir que sou a nora perfeita. E o melhor de tudo, aquele idiota nem desconfia que venho desviando dinheiro da conta dele há meses. Pequenas quantias que ele nem nota. Já juntei uma boa grana, o suficiente para a gente passar uns meses fora do país se precisar. Precisei me apoiar na estante para não cair. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei um dos porta-retratos. Lá em cima eu sabia, Rodrigo estava ouvindo cada palavra, cada mentira, cada revelação de quem realmente era aquela mulher que ele estava prestes a colocar uma aliança no dedo. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Isabela detalhando planos, rindo da ingenuidade de Rodrigo, menosprezando Dona Helena. Quando finalmente desligou o telefone, eu já estava de volta à cozinha, mas meu corpo inteiro tremia. 22 anos trabalhando naquela casa, 22 anos vendo aquela família com todo o respeito e amor do mundo, e agora testemunhava uma traição tão cruel que eu mal podia acreditar. 1 hora depois, como havia sido combinado, Sebastião ligou para avisar que estavam voltando. Subi correndo para avisar Rodrigo, batendo levemente na porta do quarto antes de entrar. Doutor Rodrigo, eles estão voltando, sussurrei em direção à cama. Ele saiu de debaixo da cama devagar, e quando vi o rosto dele, meu coração se partiu. Os olhos estavam vermelhos, o maxilar apertado, as mãos fechadas em punhos. Ele havia ouvido tudo, cada palavra venenosa, cada plano cruel. Obrigado, Célia, obrigado por estar aqui. Não consegui responder, apenas segurei a mão dele por 1 segundo, transmitindo todo o apoio que podia. Rodrigo desceu comigo pela escada de serviço, saindo novamente pela área dos fundos
para encontrar-se com o carro que já estava na garagem. Minutos depois, a farsa recomeçou. Rodrigo e Dona Helena entraram pela porta principal, conversando naturalmente sobre a consulta fictícia. Isabela veio ao encontro deles com um sorriso preocupado perfeitamente ensaiado. Como foi, amor? A sua mãe está bem? Rodrigo a abraçou. Mas eu vi a rigidez nos ombros dele, a tensão no maxilar, o esforço que ele fazia para não explodir ali mesmo. Está tudo bem, Isa. Os médicos disseram que ela está estável. Nada com que se preocupar. Que alívio, ela disse, beijando o rosto dele. Naquele momento, olhando aquela cena, eu sabia que a tempestade estava apenas começando. O véu havia caído. A máscara havia sido arrancada. E nada, absolutamente nada, seria como antes naquela casa que eu chamava de lar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. Os dias que se seguiram àquela quarta-feira foram os mais tensos que já vivi naquela casa. Era como se uma bomba-relógio estivesse escondida em algum canto da mansão, fazendo tic-tac a cada segundo. E só eu, Rodrigo e Dona Helena soubéssemos que ela estava prestes a explodir. Rodrigo continuou com a rotina normal, ou pelo menos tentava. Saía cedo para a Tech Vision, voltava no fim da tarde, jantava com a mãe e com Isabela quando ela estava por lá. Mas eu via a diferença. Via o jeito como ele olhava para a noiva agora, como se estivesse estudando uma estranha, decifrando cada gesto, cada palavra, cada sorriso falso. Dona Helena, por sua vez, estava visivelmente abalada. Conversamos sozinhas na tarde daquele mesmo dia, depois que Isabela saiu para uma reunião na agência. Sentei-me ao lado da cadeira dela no quarto, segurando sua mão delicada e franzina, enquanto ela chorava em silêncio. Célia, como eu não vi isso antes? Ela dizia, enxugando as lágrimas com um lenço de renda. Como fui tão cega? Aquela mulher estava planejando me afastar do meu próprio filho, me trancar em algum lugar longe dele, como se eu fosse um estorvo, um peso morto. A senhora não tem culpa, Dona Helena. Gente assim é profissional em enganar. São especialistas em fingir, em usar máscaras, mas graças a Deus o Dr. Rodrigo descobriu a tempo. Antes que fosse tarde demais. Ela apertou minha mão com força. Obrigada por estar aqui, Célia. Obrigada por ser os olhos e ouvidos desta casa. Você é muito mais do que uma empregada para nós. Você é família. Aquelas palavras me emocionaram profundamente, mas não tive tempo de responder porque ouvimos passos no corredor. Isabela havia voltado mais cedo. Dona Helena rapidamente secou o rosto e recompôs a postura, assumindo novamente aquele papel de sogra educada e acolhedora que vinha representando há meses. Foi na sexta-feira, 2 dias depois do episódio debaixo da cama, que a situação tomou um rumo ainda mais dramático. Rodrigo me chamou novamente ao escritório no início da tarde. Quando entrei, encontrei ele e a mãe ali, sentados lado a lado, com expressões sérias e determinadas. Célia, sente-se, por favor, Rodrigo disse, apontando para a poltrona de couro à frente da mesa dele. Precisamos conversar sobre os próximos passos. Sentei-me com o coração acelerado, intuindo que algo ainda mais intenso estava por vir. Rodrigo respirou fundo antes de começar. Conversei longamente com minha mãe sobre tudo que ouvimos, sobre as mentiras, os planos, o desrespeito, e decidimos que precisamos de mais provas. Provas concretas que não deixem margem para dúvidas ou manipulações. Que tipo de provas, Dr. Rodrigo? Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa, com aquele olhar penetrante que usava nas reuniões de negócios mais importantes. Isabela mencionou ao telefone que tem um amante, um homem com quem ela está planejando tudo isso. Preciso ver quem é ele. Preciso ter evidências visuais e sonoras do que ela é capaz de fazer dentro da minha própria casa. Dona Helena completou com a voz embargada. Meu filho quer dar a ela a chance de revelar quem realmente é, sem sombra de dúvida. E eu concordo, porque quando tudo isso vier à tona, ela não pode ter como negar ou distorcer os fatos. Rodrigo abriu uma gaveta e tirou de lá um pequeno dispositivo eletrônico que eu não reconheci. Tenho um amigo, o Fernando Ribeiro, especialista em segurança empresarial.
Ele trabalha com sistemas de vigilância de última geração. Conversamos ontem e ele se ofereceu para nos ajudar. Vamos instalar câmeras ocultas em pontos estratégicos da casa. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Câmeras. Na casa. Sim. Discretas, invisíveis a olho nu. E totalmente legais, já que esta é minha propriedade e tenho o direito de instalar sistemas de segurança. As câmeras vão filmar e gravar áudio. Tudo o que precisamos é de uma oportunidade para Isabela se revelar completamente. Mas como o senhor vai criar essa oportunidade? Perguntei. Foi Dona Helena quem respondeu. Não vamos criar, Célia. Vamos apenas observar e esperar. Rodrigo vai continuar fingindo que não sabe de nada. Isabela vai continuar acreditando que está no controle. E quando ela cometer um erro, quando ela baixar completamente a guarda, estaremos prontos para registrar tudo. O plano era ao mesmo tempo brilhante e assustador. Fernando Ribeiro chegou na manhã de sábado, entrando pela garagem dos fundos em um carro discreto. Era um homem na casa dos 40 anos, sério, profissional, carregando 2 malas pretas cheias de equipamentos. Rodrigo o recebeu pessoalmente e me pediu para ajudá-los. Passamos as próximas 3 horas instalando microcâmeras em lugares estratégicos, uma escondida no lustre da sala de estar, outra disfarçada em um livro falso na estante, uma terceira em um sensor de fumaça no corredor e a mais importante de todas, posicionada discretamente em um vaso de plantas ornamentais na sala que dava acesso à piscina. Fernando explicou que todas as câmeras transmitiam imagens em tempo real para um sistema, que Rodrigo poderia monitorar de seu notebook. Qualidade de imagem em alta definição, áudio cristalino, armazenamento em nuvem automático. Era tecnologia de ponta, do tipo usado em operações de inteligência empresarial. Está tudo pronto, Fernando disse ao terminar, guardando as ferramentas. O sistema está ativo e funcionando perfeitamente. Qualquer coisa que acontecer nesta casa a partir de agora será registrada. Obrigado, meu amigo. Não sei como te agradecer, Rodrigo disse, apertando a mão dele com força. Você não precisa me agradecer. Você me tirou de uma situação difícil há 3 anos quando ninguém mais acreditou em mim. Isso aqui é o mínimo que posso fazer. E, Rodrigo, seja forte. O que você vai descobrir pode ser muito pior do que imagina. Depois que Fernando foi embora, a casa voltou ao silêncio tenso de sempre. Isabela havia passado o final de semana em seu apartamento, alegando que precisava de tempo para adiantar trabalhos da agência. Rodrigo não questionou, apenas concordou com um sorriso que não chegava aos olhos. Foi no domingo à noite que Isabela voltou, trazendo consigo aquele perfume caro que deixava um rastro pelos cômodos. Ela estava diferente, mais animada, quase eufórica. Beijou Rodrigo com mais intensidade que o normal, abraçou Dona Helena com uma efusividade que parecia forçada demais para ser genuína e até me cumprimentou com um sorriso largo. Célia, você está linda hoje, ela disse, e eu quase engasguei com a surpresa. Nunca antes ela havia feito um comentário sobre minha aparência. Obrigada, Dona Isabela, respondi desconfiada. Naquela noite, durante o jantar que preparei com capricho especial, frango ao curry com arroz de coco e legumes grelhados, Isabela estava particularmente falante. Contava histórias animadas sobre reuniões na agência, ria alto, tocava constantemente no braço de Rodrigo, jogava o cabelo para trás, com aquele gesto estudado que as mulheres fazem quando querem seduzir. Rodrigo respondia no mesmo tom, sorrindo, concordando, fingindo estar completamente envolvido. Mas eu via. Via a tensão nos ombros dele. Via como seus olhos se desviavam de vez em quando para a mãe, buscando força. Dona Helena também representava seu papel, fazendo comentários sobre os preparativos do casamento, sobre o vestido que havia encomendado para a cerimônia, sobre a alegria de ver o filho finalmente encontrar alguém para dividir a vida. Era um teatro cruel, um jogo de máscaras onde todos fingiam não saber que o final já estava escrito, que a verdade estava apenas esperando o momento certo para explodir e despedaçar tudo. Depois do jantar, Isabela se ofereceu para ajudar Dona Helena a ir até o quarto. Eu estava prestes a intervir, mas Rodrigo me fez um sinal discreto com a cabeça. Não.
Deixe. Precisamos ver até onde ela vai. Acompanhei as duas de longe, subindo as escadas atrás delas. Isabela empurrava a cadeira de rodas de Dona Helena e eu podia ouvir a conversa. Dona Helena, a senhora está mais cansada hoje? Isabela perguntava com aquele tom de preocupação falsa que eu já conhecia tão bem. Um pouco, querida. A idade vai chegando e o corpo vai pedindo mais descanso. A senhora já pensou em ter uma enfermeira em tempo integral? Sabe, alguém especializado em cuidados para pessoas da sua idade, com suas condições. Seria muito mais confortável para a senhora. Senti meu sangue ferver. Ela estava começando. Estava plantando as sementes do plano dela. Não precisa, meu anjo. A Célia me ajuda com tudo, e meu filho está sempre por perto. Estou muito bem cuidada. Sim, mas a Célia não tem treinamento específico, né? Não é por nada, mas cuidar de alguém com as suas necessidades requer conhecimento técnico. E convenhamos, Dona Helena, o Rodrigo trabalha tanto, fica tão cansado. Seria uma carga a menos para ele se a senhora estivesse em um lugar onde tivesse todos os cuidados profissionais necessários. Chegaram ao quarto e Isabela ajudou Dona Helena a se transferir da cadeira para a cama. Mas o jeito como ela fez isso, com movimentos bruscos e impacientes, me fez apertar os punhos. Dona Helena percebeu também. Eu vi pelo jeito como ela olhou para mim quando Isabela saiu do quarto. Você ouviu? Ela sussurrou quando ficamos sozinhas. Ouvi tudo, Dona Helena. Ela está começando a executar o plano. Quer convencer o Dr. Rodrigo de que a senhora precisa ir para uma casa de repouso. Aquela víbora, aquela cobra venenosa. Dona Helena estava com lágrimas nos olhos novamente. Célia, se meu filho não tivesse descoberto a tempo, eu poderia ter acabado afastada dele. Jogada em algum lugar sozinha, longe de tudo que amo. Segurei as mãos dela com firmeza. Isso não vai acontecer, eu prometo. Nós vamos protegê-la. O Dr. Rodrigo vai protegê-la. Essa mulher não vai conseguir destruir esta família. Na segunda-feira, Rodrigo precisou viajar para Campinas para uma reunião importante com investidores da Tech Vision. Ele não queria ir, mas era algo que já estava agendado há meses e não podia adiar. Antes de sair, me chamou novamente. Célia, vou deixar o sistema de monitoramento ativo. Qualquer coisa estranha, qualquer movimento suspeito, você me liga imediatamente. Tenho meu celular sempre comigo. Pode deixar, Dr. Rodrigo. Vou ficar de olho em tudo. Ele partiu às 6 da manhã, levando apenas uma maleta pequena. Isabela ainda estava dormindo no quarto de hóspedes, onde ela ficava quando passava a noite na mansão. Preparei o café da manhã como sempre, arrumei a casa e fiquei atenta a cada movimento. Isabela acordou por volta das 9, descendo as escadas já vestida e maquiada, pronta para mais um dia de trabalho. Ou pelo menos era o que ela dizia. Bom dia, Célia. O Rodrigo já saiu? Já, sim. Viajou para Campinas. Tem reunião o dia todo por lá. Vi um brilho diferente nos olhos dela. Ah, é mesmo. Ele mencionou isso ontem. Então hoje é só nós aqui na casa, né? Isso mesmo. Eu, a senhora e a Dona Helena. Ela pegou uma xícara de café, tomou um gole e então fez algo que me surpreendeu. Pegou o celular e saiu para o jardim, caminhando até uma área mais afastada, perto da piscina, onde achava que ninguém podia ouvi-la. Mas ela não sabia que uma das câmeras mais potentes estava exatamente ali, escondida naquele vaso de plantas, captando não apenas imagem, mas também áudio de alta qualidade. Voltei para a cozinha e, sem que ninguém visse, peguei meu próprio celular e enviei uma mensagem para Rodrigo. Isabela está no jardim, ao telefone. Parece importante. A resposta dele veio em segundos. Estou vendo tudo. Continue sua rotina normal. Meu coração disparou. Ele estava assistindo. Estava vendo em tempo real o que quer que Isabela estivesse fazendo. Tentei me manter calma, voltando para minhas tarefas, mas minha mente estava lá fora, naquele jardim, imaginando o que estava sendo dito. Mais tarde, quando Rodrigo retornou à noite, exausto, mas com aquele olhar determinado, ele me contou tudo. Isabela tinha ligado para o amante. Um homem chamado Leonardo Costa,
empresário do ramo de importação, divorciado, conhecido por frequentar os mesmos círculos sociais que Isabela. Eles conversaram por quase meia hora e Rodrigo tinha gravado cada segundo. Ela disse a ele que hoje seria o dia perfeito para se encontrarem, que eu estava fora, que a casa estava praticamente vazia, que eles podiam fazer planos com calma, ele me contou, e eu podia ver a dor nos olhos dele. Mas não foi isso que mais me chocou, Célia. Foi o que ela disse depois. O que foi, Dr. Rodrigo? Ela disse que assim que casarmos, vai começar a me manipular para internar minha mãe. Disse que tem um neurologista amigo que vai fazer um laudo falso, atestando que minha mãe precisa de cuidados institucionais 24 horas. Disse que eu vou acreditar porque confio nela, porque estou cego de amor. Senti náusea. Que criatura monstruosa. Que ser humano consegue tramar algo tão cruel? Tem mais, ele continuou com a voz tremendo. Ela marcou um encontro com ele para amanhã à noite, terça-feira. Vai dizer que está cansada, que quer dormir cedo. Eu vou fingir que acredito e vou ficar no escritório trabalhando. Ela vai descer, vai abrir a porta da piscina, aquela que dá acesso direto ao jardim externo, e vai deixar ele entrar. Vai trazer esse homem para dentro da minha casa, Célia, para dentro da casa onde minha mãe dorme. Precisei me sentar. As pernas não me sustentavam mais. Isso é pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Rodrigo passou a mão pelo rosto, visivelmente esgotado. Amanhã vai ser o dia, Célia. Amanhã vamos ter todas as provas que precisamos. Vamos registrar tudo. E depois, vou confrontá-la. Vou mostrar a ela que seu castelo de mentiras desmoronou completamente. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Apenas continue sendo você mesma. Continue sendo meus olhos e ouvidos aqui. E quando tudo acontecer amanhã à noite, quero que você esteja comigo. Quero que você seja testemunha de tudo isso. Porque você, Célia, é a única pessoa nesta casa, além de minha mãe, em quem confio completamente. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Mal consegui dormir no meu quartinho nos fundos da casa, revirando na cama, pensando em tudo que estava por vir. O confronto, a revelação, o desmascaramento. Era como estar no meio de uma tempestade e saber que o pior ainda estava por vir. Na terça-feira, tudo transcorreu normalmente. Rodrigo foi para o escritório da TechVision pela manhã e voltou no meio da tarde. Isabela apareceu para o jantar linda e perfumada, usando um vestido vermelho que realçava suas curvas. Ela estava claramente se arrumando para impressionar alguém. Mas esse alguém não era Rodrigo. Durante o jantar fiz questão de observar cada detalhe. O jeito como Isabela tocava no celular a cada 5 minutos, verificando mensagens. O sorriso contido, quase secreto, que dançava em seus lábios. A inquietação mal disfarçada, como se estivesse ansiosa para que a noite chegasse logo. Rodrigo também percebia tudo isso, mas continuava representando. Falava sobre o trabalho, sobre os novos contratos que a TechVision estava fechando, sobre os preparativos finais para o casamento. Dona Helena participava da conversa quando conseguia, mas eu via o esforço que fazia para manter a compostura. A dor de saber que aquela mulher tinha planejado afastá-la do filho estava gravada em cada linha de seu rosto. Depois do jantar, Isabela bocejou teatralmente. Nossa, que cansaço! Acho que vou subir mais cedo hoje. Foi uma semana exaustiva na agência. Rodrigo se levantou e a beijou na testa. Descanse, amor. Eu vou ficar mais um pouco no escritório. Tenho uns e-mails importantes para responder. Ela subiu as escadas e eu a vi olhar para trás uma vez, certificando-se de que Rodrigo realmente tinha ido para o escritório. Depois desapareceu no corredor do segundo andar. Rodrigo esperou 10 minutos antes de me chamar. Eu estava na cozinha terminando de lavar a louça quando ele apareceu na porta. Sem dizer nada, apenas fez um gesto para que eu o seguisse. Fomos até o escritório dele, e lá, na tela do notebook, eu vi. Isabela não estava no quarto. Ela havia descido silenciosamente pela escada de serviço, a mesma que eu usava todos os dias. Estava agora na sala que dava acesso à piscina, abrindo a porta de vidro, destrancando o portão discreto que levava ao jardim externo.
Ela está deixando a passagem livre para ele, Rodrigo disse, e sua voz era gelo puro. Vamos esperar. Vamos ver até onde isso vai. Ficamos ali, lado a lado, assistindo às telas. E então, cerca de 15 minutos depois, vimos uma figura masculina se aproximar. Era um homem alto, bem vestido, com roupas de grife, que mesmo pela câmera eu podia identificar como caras. Ele entrou pelo portão que Isabela havia deixado aberto e ela correu ao encontro dele. O que vi a seguir me fez querer olhar para outro lado, mas não podia. Não devia. Era meu dever estar ali, ser testemunha daquilo tudo. Eles se abraçaram, se beijaram com uma paixão que era revoltante, considerando que aquela mulher estava noiva de outro homem. Depois ela o levou pela mão até a sala, onde se sentaram no sofá, tão próximos que pareciam colados um no outro. Rodrigo aumentou o volume do áudio. As palavras que ouvimos foram como facadas. Consegui as chaves do cofre ontem, Leonardo dizia. Isabela, meu amor, está tudo alinhado. Assim que você casar, damos início à operação. Convence ele a internar a velha. Assumimos o controle das finanças principais e em 6 meses estamos na Europa com dinheiro suficiente para viver como reis. Isabela ria, passando os dedos pelos cabelos dele. Ele é tão previsível, Léo, tão ingênuo. Acredita em tudo que eu digo. Acha que estou apaixonada por ele, que quero construir uma vida juntos. Mal sabe que a única coisa que quero é a fortuna dele. E a mãe dele? Não vai ser complicado convencê-lo a internar ela. Já estou trabalhando nisso. Já plantei as sementes. Ele ama demais a mãe, então tudo o que preciso fazer é convencê-lo de que estou preocupada com ela, que quero o melhor para ela. Vou usar o amor que ele sente contra ele mesmo. É quase poético, não acha? Leonardo se levantou e foi até o bar, servindo 2 copos de uísque da coleção particular de Rodrigo. Era um Macallan de 30 anos, uma garrafa que custava mais de 10 mil reais. Ele serviu como se fosse dono da casa, com aquela arrogância casual de quem já está se sentindo vitorioso. Ao meu lado, Rodrigo tinha as mãos fechadas em punhos tão apertados que os nós dos dedos estavam brancos. Seu maxilar estava travado, o olhar fixo na tela. Eu podia sentir a tempestade furiosa dentro dele, a fúria contida de um homem traído da forma mais vil possível. É agora, Célia, ele disse levantando-se. É hora de acabar com essa farsa. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Segui Rodrigo pelo corredor, descendo as escadas com passos silenciosos. Ele tinha chamado 2 seguranças particulares, que já estavam esperando na entrada dos fundos. Eram homens grandes, sérios, profissionais que faziam parte da equipe de segurança da TechVision. Rodrigo respirou fundo uma última vez, antes de abrir a porta da sala. E quando ele entrou, quando Isabela e Leonardo olharam para ele com aquelas expressões de choque e terror, eu soube que nada, absolutamente nada, seria como antes naquela casa. A verdade havia finalmente chegado, e ela era devastadora. Existem momentos na vida que ficam gravados na memória como cicatrizes permanentes, momentos em que o tempo parece parar, em que cada segundo se arrasta como uma eternidade, em que você sabe que está testemunhando algo que vai mudar tudo para sempre. E aquela noite de terça-feira foi exatamente assim. Quando Rodrigo abriu a porta da sala, a expressão no rosto de Isabela foi algo que nunca vou esquecer. Foi como assistir uma máscara se despedaçar em pedaços. O sorriso sedutor que ela direcionava a Leonardo congelou, transformando-se em puro terror. Os olhos dela se arregalaram, a boca se abriu em um gesto mudo de choque, e por um breve instante ela ficou completamente paralisada. Leonardo foi mais rápido em reagir. Ele se levantou do sofá de um pulo, quase derrubando o copo de uísque que segurava. Seus olhos se moviam rapidamente entre Rodrigo e a porta, como se estivesse calculando as chances de uma fuga. "Rodrigo, eu posso explicar", Isabela finalmente conseguiu dizer, mas a voz saiu fraca, trêmula, completamente diferente daquele tom confiante de minutos atrás. Rodrigo entrou na sala com passos lentos e deliberados. Havia uma calma assustadora nele, como se estivesse no controle total da situação. E estava. Ele segurava o notebook aberto, a tela voltada para eles,
mostrando as imagens que haviam sido gravadas nos últimos 20 minutos. Explicar? Ele disse, e sua voz era gelo puro. Explicar o que exatamente, Isabela? Explicar por que trouxe seu amante para dentro da minha casa? Explicar por que estavam bebendo o meu uísque enquanto planejavam me roubar? Ou talvez você queira explicar como pretendia internar minha mãe, usando laudos médicos falsos para ter acesso total à minha fortuna. A cor drenava do rosto dela a cada palavra. Leonardo deu um passo para trás, esbarrando na mesinha de centro. Olha, cara, eu não quero confusão. Isso aqui é entre vocês dois. Rodrigo virou o olhar para ele, e aquele olhar poderia congelar o inferno. Entre nós. Você invadiu minha propriedade. Você planejou junto com minha noiva me roubar. Não, meu caro Leonardo Costa. Isso não é só entre nós. Isso agora é um caso que envolve meus advogados. E, se necessário, a polícia. Nesse momento, os dois seguranças entraram na sala. Eram homens grandes, de ombros largos, com aquela postura firme de quem sabe exatamente o que fazer. Posicionaram-se um de cada lado da porta, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. Isabela, então, tentou uma última cartada. Ela se levantou, alisou o vestido vermelho com as mãos trêmulas e caminhou em direção a Rodrigo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. A voz saiu em um tom suplicante, quase desesperado. Rodrigo, meu amor, por favor, isso não é o que parece. Leonardo é apenas um amigo. Nós estávamos conversando sobre negócios. Ele me ofereceu uma oportunidade de investimento e eu estava analisando. As coisas que você ouviu foram tiradas de contexto. Rodrigo deu um passo para trás, afastando-se dela como se seu toque fosse venenoso. Tiradas de contexto? Ele repetiu, e uma risada amarga escapou de seus lábios. Isabela, eu tenho gravações, tenho vídeos e áudios de tudo, desde aquela conversa ao telefone há uma semana, quando você chamou minha mãe de velha chata e disse que ia me convencer a interná-la. Até a conversa de hoje no jardim, quando você confirmou com seu amante aqui os detalhes do plano. E agora isso. Vocês dois na minha sala, bebendo minhas bebidas, beijando-se no meu sofá, planejando minha ruína. Ele ergueu o notebook mais alto, mostrando a tela onde ainda rodavam as imagens. Está tudo aqui, Isabela. Cada palavra, cada gesto, cada mentira. Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dela. Isabela cambaleou, apoiando-se no braço do sofá. O rosto, antes apenas pálido, agora tinha adquirido um tom esverdeado, como se ela fosse vomitar a qualquer momento. Eu estava parada próxima à porta, observando tudo em silêncio. Meu papel ali não era interferir, mas testemunhar, ser os olhos da verdade. E o que eu via era o desmoronamento completo de uma mulher que tinha construído sua vida inteira sobre mentiras. Leonardo tentou mais. Uma vez. Olha, Rodrigo, vamos resolver isso como cavalheiros. Quanto você quer? Posso te compensar financeiramente pelo transtorno. A risada de Rodrigo foi áspera, quase dolorosa de ouvir. Me compensar? Você acha que isso tem a ver com dinheiro? Você e ela planejaram destruir minha família, planejaram afastar minha mãe de mim, uma mulher de 73 anos que não fez mal a ninguém. Planejaram usar meu amor, minha confiança, minha bondade como armas contra mim. E você acha que dinheiro resolve isso? Ele se virou para os seguranças. Maurício, Fábio, por favor, escoltem essas duas pessoas para fora da minha propriedade. Agora. Não! Isabela gritou e foi um grito desesperado, rasgado, de quem sabe que perdeu tudo. Rodrigo, por favor, me dá uma chance de explicar direito. Eu te amo. Eu amo você de verdade. Tudo isso foi um erro, um momento de fraqueza. O Leonardo me manipulou, me confundiu. Mas meu amor por você é real. Rodrigo fechou os olhos por um momento, como se cada palavra dela fosse uma facada. Quando os abriu novamente, havia apenas tristeza ali. Uma tristeza profunda e resignada. Sabe o que é mais triste nisso tudo, Isabela? Não é a traição. Não são as mentiras. É saber que em algum momento, há meses atrás, eu realmente acreditei que você me amava. Acreditei que tínhamos um futuro juntos, que você seria a mãe dos meus filhos, a companheira da minha vida.
E agora descubro que tudo, absolutamente tudo, era uma farsa cuidadosamente construída. Ela tentou se aproximar novamente, mas os seguranças já estavam ao lado dela, segurando-a gentilmente, mas firmemente pelos braços. Rodrigo, eu posso mudar. Eu juro que posso mudar. Me dá uma segunda chance. Rodrigo balançou a cabeça. Você teve todas as chances, Isabela. Teve a chance de ser honesta desde o início. Teve a chance de tratar minha mãe com respeito e carinho. Teve a chance de construir algo real comigo. Mas você escolheu mentir, escolheu enganar, escolheu trair. E agora tem que viver com as consequências dessas escolhas. Ele acenou para os seguranças, que começaram a conduzir Isabela para a porta. Ela lutou, chorou, gritou, mas foi inútil. Leonardo, por sua vez, tentou manter alguma dignidade, caminhando por conta própria, mas o olhar de fúria que lançou para Rodrigo falava mais do que 1000 palavras. Antes de saírem, Rodrigo falou mais uma vez. Isabela, amanhã pela manhã, meus advogados vão entrar em contato com você. O casamento está cancelado, obviamente. Todas as despesas já pagas serão estornadas ou redirecionadas. Você tem 3 dias para devolver o anel de noivado e todos os presentes que recebeu. E quanto ao dinheiro que você desviou da minha conta, espero que tenha guardado cada centavo, porque vou exigir até o último real de volta. Isabela parou na porta, os seguranças ainda segurando seus braços. Me devolve pelo menos minhas coisas, minhas roupas, meus pertences que estão no quarto. Célia vai empacotar tudo e enviar para seu apartamento amanhã mesmo. Você não vai mais colocar os pés nesta casa. Nunca mais. E então eles foram embora. Os seguranças os escoltaram até o portão principal, certificando-se de que realmente deixassem a propriedade. Vi pelas câmeras de segurança quando Isabela entrou no carro de Leonardo, soluçando descontroladamente, o rosto destruído pela maquiagem borrada. Quando o portão se fechou atrás deles, foi como se um peso enorme tivesse sido tirado da casa. Rodrigo ficou parado ali, no meio da sala, ainda segurando o notebook, o corpo tenso como uma corda prestes a romper. Doutor Rodrigo, eu disse suavemente, me aproximando dele. Acabou. Está tudo acabado. Foi só então que ele desabou. Os ombros caíram, o notebook escorregou de suas mãos e caiu no sofá, e ele cobriu o rosto com as mãos. Não chorou, mas eu podia ver o tremor que percorria seu corpo inteiro. Era a exaustão emocional de quem acabara de enfrentar um dos momentos mais dolorosos da vida. Como eu fui tão cego, Célia, ele murmurou. Como não vi isso antes, segurei o braço dele com firmeza. O Senhor não foi cego. O Senhor foi humano. Confiou, amou, acreditou no melhor das pessoas. Isso não é fraqueza, é coragem. Ele olhou para mim, e naqueles olhos castanhos havia uma vulnerabilidade que raramente via. Obrigado, Célia. Obrigado por estar aqui, por ser leal, por ser real em um mundo cheio de máscaras. Nós subimos juntos para ver Dona Helena. Ela estava acordada, sentada na cama, as mãos entrelaçadas no colo. Quando viu Rodrigo entrar, abriu os braços e ele foi até ela como um menino, apoiando a cabeça no ombro da mãe enquanto ela acariciava seus cabelos. Meu filho querido, ela dizia, a voz embargada. Você foi muito forte, muito corajoso. Eu quase casei com ela, mãe. Quase coloquei aquela mulher dentro da nossa família. Mas não colocou. E sabe por quê? Porque você ouviu seu coração, ouviu seus instintos e teve a coragem de buscar a verdade, mesmo que ela fosse dolorosa. Fiquei na porta, observando aquele momento entre mãe e filho, e meu coração se encheu de uma gratidão imensa. Aquela família que eu servia há tantos anos tinha sobrevivido. Tinha vencido a tempestade. Os dias seguintes foram um turbilhão. Rodrigo não foi trabalhar na quarta e na quinta-feira, ficando em casa, lidando com ligações de advogados, cancelando fornecedores do casamento, enviando comunicados para os convidados. Eu ajudei no que pude, empacotando as coisas de Isabela que estavam espalhadas pela casa. Suas roupas no closet, seus cosméticos no banheiro,
seus livros de decoração na estante. Coloquei tudo em caixas e enviei para o endereço dela. Mas foi na sexta-feira que as coisas realmente começaram a se espalhar. A notícia do rompimento chegou aos círculos sociais de São Paulo como um incêndio. Primeiro foram as amigas mais próximas de Isabela, ligando desesperadas para saber o que havia acontecido. Depois foram os sócios de Rodrigo, oferecendo apoio. E, finalmente, inevitavelmente, a história real começou a vazar. Alguém, não sei quem, contou sobre as gravações, sobre o amante, sobre os planos de desviar dinheiro e internar Dona Helena, e quando essas informações chegaram ao conhecimento das pessoas certas, a reputação de Isabela desmoronou como um castelo de cartas. Recebi uma ligação de Marina, uma das antigas colegas de Isabela na agência de publicidade. Eu a conhecia porque ela havia visitado a mansão algumas vezes para reuniões. Sua voz estava cheia de indignação. Célia, é verdade o que estão dizendo? Que a Isabela traiu o Rodrigo e planejava roubar a família? É verdade, sim, dona Marina. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Meu Deus! A gente trabalhou com ela por anos e nunca imaginou que ela fosse capaz disso. Ela sempre pareceu tão profissional, tão correta. Pois é, dona Marina. Tem gente que é especialista em esconder quem realmente é. Nos dias seguintes, a agência onde Isabela trabalhava pediu sua demissão. Os motivos foram discretos, oficialmente alegando reorganização interna, mas todos sabiam a verdade. Ninguém queria estar associado a ela. Ninguém queria correr o risco de ter sua reputação manchada por proximidade. Leonardo também sofreu consequências. Seus negócios de importação começaram a perder contratos, parceiros começaram a se afastar. Na alta sociedade paulistana, reputação é tudo. E a dele estava destruída. Isabela tentou se defender nas redes sociais, postando textos vagos sobre mal-entendidos e pessoas que distorcem a verdade. Mas quanto mais ela tentava se explicar, pior ficava. As pessoas não são bobas. Elas conseguem sentir quando alguém está mentindo, quando alguém está tentando se fazer de vítima. Rodrigo, por sua vez, manteve silêncio público. Não deu entrevistas, não fez postagens, não alimentou o fogo da fofoca. Ele tinha as provas que precisava, tinha os vídeos e áudios guardados em segurança, mas escolheu não divulgá-los publicamente. Isso teria sido cruel, teria sido vingança. E Rodrigo não era esse tipo de homem. Ele apenas seguiu em frente, enterrando-se no trabalho. Voltou à TechVision na segunda semana após o rompimento, participando de reuniões, fechando contratos, expandindo projetos. Colegas diziam que ele estava mais focado do que nunca, trabalhando até tarde da noite, assumindo desafios ainda maiores. Mas eu via a verdade. Via como ele voltava para casa exausto, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Via como ele subia direto para o quarto, às vezes sem nem jantar. Via como, nos fins de semana, ele ficava no escritório olhando para o nada, perdido em pensamentos que certamente o torturavam. Dona Helena estava preocupada. Ela me chamava quase todo dia para conversar sobre ele. Célia, meu filho está se escondendo na dor, está fugindo dos sentimentos ao invés de processá-los. Isso não é saudável. Eu sei, dona Helena, mas ele precisa de tempo. A ferida ainda está muito fresca. Tempo, sim, mas também precisa de espaço para curar de verdade, para entender que nem todas as pessoas são como Isabela, que ainda existe amor verdadeiro neste mundo. Suas palavras eram sábias, como sempre, e foram proféticas porque foi exatamente naquelas semanas de dor e reclusão que algo novo começou a germinar. Algo que nenhum de nós poderia ter previsto, mas que, olhando em retrospecto, fazia todo o sentido do mundo. Dona Helena precisava de fisioterapia regular por causa da artrite que vinha piorando. Antes, ela fazia as sessões em uma clínica particular no Itaim, mas o médico havia recomendado que ela começasse a fazer em casa, para maior conforto e eficiência. Foi assim que, em uma tarde de outubro, 3 semanas após o fim do noivado, uma jovem fisioterapeuta tocou a campainha da mansão. Eu fui atender como sempre,
e quando abri a porta, vi uma moça, de aparência simples, com cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, usando o uniforme branco típico da profissão. Ela carregava uma mala grande com equipamentos e tinha um sorriso gentil e natural no rosto. Boa tarde, meu nome é Mariana Silva. Vim para a sessão de fisioterapia da dona Helena Almeida. Sua voz era suave e educada, sem aquela afetação que eu havia me acostumado a ouvir de Isabela. Era genuína, real. Entre, por favor, dona Mariana. A dona Helena está te esperando. Mariana entrou limpando cuidadosamente os pés no capacho, olhando ao redor com aqueles olhos cheios de curiosidade respeitosa. Via-se que ela não estava acostumada com aquele tipo de ambiente, mas também não estava intimidada, apenas impressionada de uma forma honesta e sincera. Nossa, que casa linda, ela comentou. Trabalhar aqui vai ser um privilégio. Levei-a até o quarto de dona Helena, onde ela passou a próxima hora fazendo exercícios com a paciente. Fiquei por perto, como sempre, observando, e o que vi me tocou profundamente. Mariana tratava dona Helena com um carinho genuíno. Não era apenas profissionalismo, era empatia verdadeira. Ela conversava, perguntava sobre a vida dela, ria das histórias que dona Helena contava, segurava sua mão com ternura quando os exercícios causavam desconforto. A senhora está indo muito bem, dona Helena, Mariana dizia, encorajadora. Esses movimentos vão ajudar muito com a mobilidade. Em algumas semanas, vai sentir uma diferença enorme. Quando a sessão terminou, dona Helena estava visivelmente mais animada. E foi aí que Rodrigo chegou em casa mais cedo do que o normal. Ele entrou pelo corredor e parou ao ver a fisioterapeuta guardando os equipamentos na mala. Boa tarde, ele disse, e sua voz tinha aquele tom formal de sempre. Mariana se virou, e pela primeira vez eles se olharam. Não foi nada cinematográfico, nada dramático. Apenas dois seres humanos se vendo pela primeira vez. Mas eu, que conhecia Rodrigo há tantos anos, percebi algo diferente. Um interesse, ainda que discreto. Uma curiosidade. Boa tarde, eu sou Mariana Silva, fisioterapeuta da sua mãe. A senhora é um amor de pessoa. O senhor tem muita sorte de ter uma mãe assim. Rodrigo sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que vi nele desde o rompimento. Eu sei. Tenho muita sorte mesmo. Mariana terminou de arrumar as coisas e se despediu. Volto na quinta-feira para a próxima sessão. Foi um prazer conhecer todos vocês. Depois que ela saiu, Rodrigo entrou no quarto da mãe. Dona Helena tinha um brilho nos olhos que eu não via há semanas. E então, meu filho, o que achou da fisioterapeuta? Rodrigo deu de ombros, mas eu via que ele estava tentando disfarçar. Parece competente e muito gentil com a senhora. Dona Helena sorriu daquele jeito que mães sorriem quando sabem algo que os filhos ainda não perceberam. Muito gentil mesmo. E bonita, não acha? Rodrigo corou levemente. Mãe, por favor. O quê? Só estou fazendo uma observação. Saí do quarto sorrindo. Porque eu também havia visto. Havia visto a faísca. Ainda minúscula, ainda frágil, mas estava lá. E algo no meu coração me dizia que aquela história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando de verdade. Há momentos na vida em que a gente percebe que Deus escreve certo por linhas tortas. Que aquilo que parecia ser o fim era, na verdade, apenas o começo de algo muito maior e mais bonito. E foi exatamente isso que aconteceu naquela casa nos meses que se seguiram. Mariana Silva começou a vir 2 vezes por semana para as sessões de fisioterapia com dona Helena. Às terças e quintas, sempre às 3 da tarde, ela chegava com aquele sorriso gentil carregando sua mala de equipamentos e trazendo consigo uma energia leve e positiva que a casa há muito tempo não sentia. Eu observava tudo, como sempre, e o que via me enchia o coração de esperança. Mariana não era apenas uma profissional competente, era uma pessoa de verdade, uma moça simples, vinda de uma família humilde da zona leste de São Paulo, que havia estudado com muito esforço para se formar em fisioterapia, trabalhando de dia e estudando à noite. Ela morava com os pais e uma irmã mais nova em São Miguel Paulista
Pegava 2 ônibus e um metrô para chegar até o Jardim Europa, mas nunca reclamava. Pelo contrário, sempre dizia que era grata por ter trabalho, por poder ajudar as pessoas. Dona Helena se apegou a ela rapidamente. E não era só pelo tratamento que estava realmente dando resultados. Era pela companhia. Mariana conversava sobre tudo, sobre a vida, sobre sonhos, sobre as pequenas coisas que fazem o dia valer a pena. Ela contava histórias engraçadas da faculdade, falava sobre os pacientes que atendia em outras casas, sempre com respeito e carinho, nunca expondo ninguém, mas compartilhando as lições que aprendia. E Rodrigo, que antes chegava em casa e subia direto para o quarto ou se trancava no escritório, começou a ajustar seu horário. Começou a chegar mais cedo nas terças e quintas, sempre com uma desculpa pronta. Precisava buscar documentos, tinha uma ligação importante para fazer de casa, queria almoçar com a mãe. Mas eu sabia. Ele queria estar lá quando Mariana chegasse. No começo, eram apenas cumprimentos educados. Um oi, boa tarde, um como vai. Depois começaram pequenas conversas na sala, enquanto Mariana guardava os equipamentos. Rodrigo perguntava sobre o trabalho, dela se precisava de mais algum equipamento para as sessões com a mãe, se havia algo que ele pudesse providenciar para tornar o tratamento mais eficaz. Mariana sempre respondia com aquela naturalidade dela, sem afetação, sem segundas intenções. Ela não sabia quem era Rodrigo Almeida além de ser o filho de sua paciente. Não fazia ideia do tamanho da empresa que ele comandava, da fortuna que possuía, da influência que tinha. Para ela, ele era simplesmente um filho dedicado que amava a mãe. E talvez fosse exatamente isso que ele precisava. Alguém que o visse apenas como Rodrigo, não como herdeiro, não como empresário, não como peça de xadrez em um jogo de interesses. Foi em uma quinta-feira de novembro, quase 2 meses após o rompimento com Isabela, que algo mudou. Eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá, aquele que Dona Helena tanto gostava, quando ouvi risadas vindas da sala. Risadas genuínas, alegres, do tipo que faz bem para a alma. Aproximei-me discretamente e vi Rodrigo e Mariana sentados no sofá, conversando animadamente. Ela contava alguma história sobre um paciente idoso que havia confundido os exercícios e acabado fazendo movimentos completamente errados, mas engraçados. Rodrigo ria, uma risada solta e livre que eu não ouvia dele há meses. Dona Helena estava ali também, na cadeira de rodas, sorrindo enquanto observava os dois. E quando nossos olhares se cruzaram, ela piscou para mim. Era a confirmação que eu precisava. Ela também via. Também sentia que algo especial estava florescendo ali. Nas semanas seguintes, as conversas entre Rodrigo e Mariana foram ficando mais longas, mais profundas. Ele começou a compartilhar coisas sobre o trabalho, sobre os desafios de gerenciar uma empresa tão grande, sobre a pressão constante de tomar decisões que afetavam milhares de vidas. Mariana ouvia com atenção genuína, fazia perguntas inteligentes, oferecia perspectivas que ele nunca havia considerado. Um dia, enquanto eu servia café para eles, ouvi Mariana dizer algo que me marcou profundamente. Sabe, Rodrigo, eu acho que o sucesso de verdade não se mede pelo tamanho da empresa ou pela quantidade de dinheiro que a gente tem. Se mede pela quantidade de vidas que a gente toca de forma positiva. E pelo que você me conta, a Tech Vision não é só uma empresa. É um lugar que dá oportunidade para milhares de famílias, que transforma vidas, que cria futuro. Isso é muito maior do que qualquer fortuna. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ela. E eu vi algo nos olhos dele que não via desde antes de conhecer Isabela. Vi admiração genuína, vi respeito, vi o início de algo que ele próprio ainda estava tentando entender. Foi Dona Helena quem deu o empurrão final. Em uma tarde de dezembro, quando São Paulo já estava enfeitada com luzes de Natal e o calor do verão começava a apertar, ela me chamou para uma conversa particular. Célia, preciso da sua ajuda com uma coisa. Pode falar, Dona Helena. Estou sempre às ordens. Quero convidar a Mariana para jantar aqui. Um jantar especial de Natal. Mas quero que Rodrigo seja quem faça o convite. Olhei para ela com um sorriso cúmplice.
A senhora está fazendo papel de cupido, né? Ela riu, daquele jeito travesso que às vezes surgia. Estou apenas ajudando meu filho a enxergar o que está bem na frente dele. Aquela menina é ouro puro, Célia. É exatamente o tipo de pessoa que ele precisa na vida dele. Alguém real, honesta, que o ame pelo que ele é e não pelo que ele tem. E se ele não fizer o convite? Então vou fazer eu mesma. Mas acho que ele vai fazer. Só precisa de um pequeno incentivo. E ela estava certa. Na sessão seguinte, após a fisioterapia, Dona Helena mencionou casualmente que estava pensando em fazer uma ceia de Natal mais íntima, apenas com as pessoas realmente importantes. Rodrigo, que estava presente, pegou a deixa. Mariana, você e sua família não têm planos para o Natal, tem? Ele perguntou, e eu podia ouvir a nervosidade na voz dele. Mariana pareceu surpresa. Bom, geralmente fazemos uma ceia simples lá em casa. Minha mãe faz farofa e peru. Meu pai toca violão. É bem caseiro mesmo. Que tal virem jantar aqui? Rodrigo disse, e as palavras saíram rápidas demais, como se ele estivesse com medo de se arrepender se pensasse muito. Minha mãe adora receber, e seria uma honra ter vocês aqui. Mariana olhou de Rodrigo para Dona Helena, claramente tocada pelo convite. Sério? Vocês querem mesmo que a gente venha? Dona Helena pegou a mão dela com carinho. Queremos sim, querida. Você se tornou muito especial para mim. Para nós. Seria maravilhoso compartilhar essa data com você e sua família. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Então eu aceito. Vou avisar. Meus pais. Eles vão ficar muito felizes. O Natal chegou com toda a magia que dezembro traz. Decorei a casa inteira, com uma árvore imensa na sala, luzes nas janelas, guirlandas nas portas. A mesa de jantar foi arrumada com a louça fina que raramente usávamos, com velas aromáticas e arranjos florais que eu mesma fiz. A família de Mariana chegou às 7 da noite. O pai dela, seu Joaquim, era um senhor de cabelos grisalhos, mãos calejadas, de quem trabalhou a vida inteira como mecânico. A mãe, Dona Rosa, era uma mulher redonda e calorosa com aquele abraço apertado, típico de quem ama de verdade. E a irmã mais nova, Júlia, tinha 17 anos e estava encantada com tudo. Seu Joaquim estava visivelmente desconfortável no começo, tirando o boné, segurando-o nas mãos. Que casa bonita, moço. Nunca tinha visto nada assim. Rodrigo apertou a mão dele com firmeza. Fico feliz que tenha vindo, seu Joaquim. Esta casa é abençoada por receber vocês hoje. A ceia foi maravilhosa. Preparei um peru suculento, arroz com amêndoas, farofa de castanhas, saladas coloridas e de sobremesa um pavê de chocolate que era a especialidade da casa. Durante o jantar, as conversas fluíram naturalmente. Seu Joaquim contava histórias de quando era jovem. Dona Rosa compartilhava receitas, Júlia fazia perguntas animadas sobre tudo. E Rodrigo e Mariana, sentados lado a lado, trocavam olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Ele servia vinho para ela. Ela passava o pão para ele. Eram gestos pequenos, mas carregados de significado. Depois do jantar, quando todos foram para a sala tomar café, Rodrigo pediu licença e subiu rapidamente ao segundo andar. Voltou minutos depois carregando um violão acústico que havia sido do pai dele. Seu Joaquim, Mariana me disse que o senhor toca violão. Gostaria de nos presentear com uma música? O rosto de seu Joaquim se iluminou. Seria uma honra, moço. Ele pegou o instrumento com reverência, afinou as cordas com a perícia de quem faz aquilo há décadas e começou a tocar. Foi uma música antiga, uma dessas que falam de amor verdadeiro e de família. E enquanto ele tocava, todos cantaram juntos e a casa se encheu de uma alegria que há muito tempo não sentia. Olhei para Dona Helena, que tinha lágrimas nos olhos. Olhei para Rodrigo, que olhava para Mariana como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E olhei para Mariana, que sorria com aquela simplicidade linda que a definia. Aquela noite marcou uma virada. Após o Natal, Rodrigo começou a convidar Mariana para outras coisas. Primeiro foi um café em uma tarde de domingo. Depois, um almoço em um restaurante discreto. Então, um passeio no Parque Ibirapuera, onde caminharam e conversaram por horas. Eu via o relacionamento crescer,
florescer como uma planta bem cuidada. Era diferente de tudo que Rodrigo havia vivido com Isabela. Não havia pressa, não havia exibição, não havia falsidade. Era real, era genuíno, era construído sobre bases sólidas de respeito, admiração e carinho verdadeiro. Mariana a conheceu, a Tech Vision em fevereiro. Rodrigo fez questão de mostrar pessoalmente as instalações, apresentá-la aos colegas, explicar os projetos. Ela ficou impressionada não pelo tamanho ou pelo luxo, mas pelo propósito. Pelo fato de que aquela empresa realmente mudava vidas, criava oportunidades, fazia diferença. E Rodrigo conheceu a casa de Mariana em São Miguel Paulista. Era uma casa simples, com sala pequena, quintal minúsculo, mas cheia de amor. Dona Rosa fez um almoço delicioso. Seu Joaquim mostrou sua oficina nos fundos. Júlia mostrou os troféus de dança que ganhara na escola. Rodrigo se sentiu em casa ali de uma forma que nunca tinha se sentido nos lugares sofisticados que frequentava. Foi em abril, 6 meses depois daquele primeiro jantar de Natal, que Rodrigo me chamou para outra conversa no escritório. Quando entrei, vi que ele estava nervoso. Andava de um lado para o outro, mexia nos objetos sobre a mesa, suspirava fundo. Dr. Rodrigo, está tudo bem? Perguntei. Ele parou e me olhou. Célia, preciso da sua opinião sincera sobre algo muito importante. Pode falar. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou de lá uma pequena caixa de veludo azul. Quando abriu, revelou um anel de ouro branco com um diamante solitário. Mas não era um anel comprado recentemente. Era antigo, delicado, com um design clássico. Este era o anel da minha avó. Meu avô deu para ela quando pediram em casamento, há mais de 50 anos. Meu pai o deu para minha mãe quando se casaram. E agora eu quero dar para Mariana. Senti meu coração se encher de emoção. O senhor vai pedi-la em casamento? Vou. Mas estou com medo, Célia. Medo de estar indo rápido demais. Medo de assustá-la. Medo de que ela ache que isso é loucura. Segurei as mãos dele olhando nos olhos. Doutor Rodrigo, quando a gente sabe, a gente sabe. Não existe tempo certo ou errado para o amor verdadeiro. E aquela menina ama o Senhor. Qualquer pessoa que olha para vocês dois juntos consegue ver. Ela não vai achar loucura. Ela vai ficar feliz. Rodrigo fechou a caixa com cuidado. Espero que você esteja certa. Porque não consigo imaginar minha vida sem ela. O pedido aconteceu no jardim da mansão, em uma noite estrelada de maio. Rodrigo preparou tudo com a ajuda de Dona Helena e minha. Enchemos o jardim de velas, colocamos pétalas de rosas brancas no caminho, tocamos música suave em alto-falantes discretos. Quando Mariana chegou para o que pensava ser apenas um jantar, encontrou aquela cena de sonho. Rodrigo estava lá, vestindo um terno simples, mas elegante, segurando a caixa com o anel. O que aconteceu em seguida foi a cena mais bonita que já presenciei em toda a minha vida. Rodrigo não fez um discurso ensaiado. Ele simplesmente abriu o coração. Falou sobre como ela havia chegado na vida dele no momento mais escuro. Como ela havia mostrado que ainda existia bondade, sinceridade e amor verdadeiro no mundo. Como ela fazia dele uma pessoa melhor, como ele queria passar o resto da vida ao lado dela, construindo uma família baseada nos valores que ela carregava. Honestidade, simplicidade e amor incondicional. Mariana chorou. Chorou tanto que mal conseguia falar. Mas quando finalmente conseguiu, disse sim. Um sim emocionado, trêmulo, mas absolutamente certo. Dona Helena e eu assistimos tudo da janela da sala, abraçadas, chorando juntas. Aquele era o final feliz que não sabíamos que precisávamos. Era a redenção, a prova de que nem tudo estava perdido, de que havia luz após a escuridão. O casamento foi marcado para agosto, e foi exatamente como deveria ser. Íntimo, sincero, cheio de significado. A cerimônia aconteceu na própria mansão, no jardim que tanto amávamos, com apenas 30 convidados. Os pais de Mariana, Júlia, alguns amigos próximos de Rodrigo da Tech Vision, colegas de trabalho de Mariana e, claro, eu e Dona Helena. Mariana usou um vestido simples, sem exageros,
que realçava sua beleza natural. Rodrigo não tirava os olhos dela. Quando trocaram os votos, não havia frases decoradas. Eram promessas reais, vindas do coração, sobre parceria, respeito, amor e cumplicidade. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, aplaudimos emocionados, e ali, naquele jardim onde tantas coisas haviam acontecido, onde a falsidade havia sido desmascarada e a verdade havia triunfado, começava uma nova história. A festa foi animada, mas não ostentosa. Dona Rosa trouxe sua farofa especial. Seu Joaquim tocou violão. Amigos fizeram discursos emocionados. Rodrigo e Mariana dançaram sob as estrelas, e na expressão deles havia paz. Paz de quem sabe que fez a escolha certa. Paz de quem encontrou seu lugar no mundo. Eu fui convidada de honra, mas também ajudei a servir, porque era minha natureza. E quando Mariana me viu na cozinha, ela veio até mim, ainda vestida de noiva, e me abraçou com força. Dona Célia, obrigada. Obrigada por cuidar desta família, por proteger o Rodrigo quando ele mais precisava, por me receber de braços abertos. Você é muito mais que uma empregada. Você é família. Não consegui conter as lágrimas. E você, minha querida, é uma bênção. Uma bênção para ele, para Dona Helena, para esta casa. Nos meses que se seguiram, a casa se transformou completamente. Mariana trouxe vida, alegria, calor. Ela decorou os cômodos com plantas, colocou porta-retratos com fotos da família toda, incluindo uma foto minha ao lado de uma de Dona Helena. Ela cozinhava nos fins de semana, aprendendo minhas receitas e ensinando algumas das dela. Ela cuidava de Dona Helena com um carinho que ia além de qualquer obrigação profissional. E quando, 10 meses depois do casamento, ela anunciou que estava grávida, a alegria na casa foi indescritível. Dona Helena chorou de felicidade. Rodrigo parecia flutuar e eu agradeci a Deus por ter vivido o suficiente para ver aquele momento. O bebê nasceu em maio do ano seguinte. Um menino lindo, saudável, que recebeu o nome de Antônio, em homenagem ao avô que não chegou a conhecer. E quando me perguntaram se eu aceitaria ser madrinha, pensei que meu coração fosse explodir de tanta emoção. Hoje, enquanto escrevo esta história, estou sentada no jardim da mansão, observando Mariana brincar com Antônio na grama. Rodrigo chegará do trabalho em breve e vai se juntar a eles. Dona Helena está na varanda, sorrindo, observando tudo com aquela satisfação de quem viu o filho encontrar a verdadeira felicidade. Esta casa, que testemunhou tanta mentira, tanta traição, tanto sofrimento, agora respira amor. Amor verdadeiro, construído sobre a base mais sólida que existe, a verdade. Aprendi muitas lições ao longo desses anos. Aprendi que nem tudo que brilha é ouro. Que pessoas podem usar máscaras tão convincentes que enganam até os mais espertos. Aprendi que a lealdade vale mais do que qualquer fortuna, que a humildade é uma riqueza que poucos possuem, que o amor verdadeiro se reconhece não pelas palavras, mas pelas ações. Aprendi que, às vezes, é preciso passar pela tempestade para valorizar o sol. Que as cicatrizes que carregamos nos tornam mais fortes, mais sábios, mais preparados para reconhecer o que realmente importa. E aprendi que meu papel nesta família, mesmo sendo apenas uma empregada doméstica, sempre foi muito maior do que limpar, cozinhar e organizar. Meu papel foi ser os olhos que enxergam além das aparências, o coração que sente a verdade, a voz que fala quando necessário e a testemunha silenciosa dos momentos que constroem uma história. Hoje, com 54 anos, 24 dos quais dedicados a esta casa, posso dizer com orgulho que fiz a diferença, que ajudei a proteger uma família que sempre me tratou com dignidade, que fui parte de uma história de redenção, de superação, de amor verdadeiro. Isabela nunca mais deu as caras. Soube por terceiros que ela deixou São Paulo, mudou-se para o Rio de Janeiro, tentou recomeçar. Leonardo também desapareceu dos círculos sociais. Suas histórias se tornaram apenas notas de rodapé em uma narrativa muito maior, porque no final, o que prevalece não é a mentira, não é a traição, não é o interesse. O que prevalece é o amor genuíno, construído dia após dia,
em pequenos gestos de carinho, em olhares que dizem mais que palavras, em mãos que se seguram nos momentos difíceis, em risos compartilhados nas alegrias. Esta é a história que testemunhei. Esta é a história que ajudei a construir. E quando chegar minha hora de partir, vou com o coração cheio de gratidão por ter feito parte dela. Porque eu, Célia Rodrigues, empregada doméstica, testemunha silenciosa, guardiã desta casa, aprendi que a maior riqueza do mundo não está nos cofres, não está nas mansões, não está nas empresas. A maior riqueza está nos vínculos que construímos, nas pessoas que amamos, nas famílias que ajudamos a proteger, no amor que semeamos e que floresce, transformando dor em alegria, traição em confiança, escuridão em luz. E quando olho para esta família hoje, quando vejo o sorriso de Rodrigo, a felicidade de Mariana, a alegria de Dona Helena e o riso inocente do pequeno Antônio, sei que valeu a pena. Cada dia de trabalho, cada vigilância discreta, cada momento de lealdade, cada lágrima compartilhada e cada alegria celebrada, tudo valeu a pena. Porque esta não é apenas a história deles, é também a minha história. A história de uma mulher simples que aprendeu que o mais importante na vida não é onde você mora ou quanto dinheiro você tem. O mais importante é com quem você compartilha sua vida, com quem você constrói seus dias, com quem você divide suas alegrias e suas dores. E eu tive a sorte imensa de compartilhar minha vida com esta família. Uma família que me ensinou que lealdade é recíproca, que respeito se constrói com ações e que amor verdadeiro não conhece classes sociais ou diferenças econômicas. Esta é a nossa história. A história de como a verdade venceu a mentira, de como o amor verdadeiro triunfou sobre a falsidade, de como uma família sobreviveu à tempestade e encontrou a luz. E tudo começou quando alguém decidiu ouvir em silêncio, observar com atenção e agir com o coração. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Mariana, Dona Helena e Dona Célia tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de traição, superação e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Você se identificou com a lealdade de Dona Célia? Ficou indignado com a falsidade de Isabela? Se encantou com a simplicidade de Mariana? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos fazem refletir sobre o verdadeiro valor das relações. Sua participação é muito importante para nós. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai fazer você sentir, pensar e acreditar no poder do amor verdadeiro.